Olá, tudo bem com você? Aqui é o pastor Zan Cerqueira. Vamos ao devocional O Pai e Eu. Antes de qualquer palavra, respire fundo. Acalme o seu coração. Permita-se estar aqui agora. Este não é apenas um devocional, é um encontro entre você e o Pai. O tema de hoje: filha antes de tudo. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. Antes de qualquer coisa que você faça, antes de qualquer função que você exerça, antes de ser mãe, esposa, filha, profissional, líder ou cuidadora, você é filha. E isso muda tudo. Muitas mulheres vivem cansadas, não porque fazem demais, mas porque esqueceram quem são em Deus. A vida foi exigindo força, maturidade, resistência, e sem perceber, você passou a viver como alguém que precisa provar valor, merecer amor, sustentar tudo sozinha. Mas o Pai te chama hoje para mais perto e te lembra: você não é escrava, você é filha. Filha não vive com medo de errar. Filha não precisa implorar por atenção. Filha não precisa competir por amor. Filha pertence. Talvez ninguém nunca te ensinou a descansar nessa verdade. Talvez você aprendeu desde cedo a se virar sozinha, a engolir o choro, a ser forte o tempo todo. Mas Deus não se relaciona com você como um chefe exigente. Ele se revela como um pai presente. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele não está falando de religião, mas de relacionamento. Abba, Pai. Era a expressão mais íntima que uma criança usava. Algo como papai. Isso mostra que Deus não quer distância, formalidade fria ou medo. Ele quer intimidade. Talvez hoje você esteja se sentindo cansada emocionalmente, sobrecarregada espiritualmente, confusa sobre decisões, ferida por relações ou até distante de Deus. Mesmo assim, o Pai não te afasta, Ele te chama para mais perto dele. Ser filha não significa ausência de lutas, significa não lutar sozinha. Existe uma cura profunda quando você entende que não precisa mais viver tentando agradar a todos. A maior aprovação que você precisa, você já tem. O céu não está em silêncio sobre você. O Pai olha e diz: essa é minha filha amada. Hoje, Deus quer curar identidades quebradas, curar a mulher que aprendeu a sobreviver, mas esqueceu de viver. Curar a mulher que se sente forte por fora, mas frágil por dentro. Você pode descansar, você pode chorar, você pode falar tudo. O Pai não se assusta com suas emoções. Ele não te rejeita nos seus dias difíceis. Ele permanece. Quanto mais você se aproxima, mais segura você se torna. E segurança espiritual gera cura emocional. Em algum momento do dia, pare por alguns minutos e declare em voz audível, mesmo que seja baixinho: eu sou filha de Deus. Não vivo pelo medo, não vivo pela cobrança. Eu descanso no amor do meu Pai. Se puder, coloque a mão no coração enquanto declara. Vamos fazer uma oração juntos agora? Diga assim: Pai. Ou você pode declarar com mais intimidade: Papai, hoje eu me aproximo de Ti, não como alguém que precisa provar algo, mas como filha que precisa descansar. Cura em mim toda identidade distorcida, toda raiz de medo, rejeição e cobrança excessiva.
Arranca de mim o peso de viver tentando ser suficiente. Eu recebo o teu amor, eu recebo o teu cuidado, eu recebo o teu abraço. Hoje eu escolho viver como filha amada em nome de Jesus. Quando o cansaço encontra o cuidado do Pai. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe um tempo de cansaço que não se resolve com uma boa noite de sono. É o cansaço da alma. Muitas mulheres acordam já cansadas. O corpo até levantou, mas o coração continua pesado. É um cansaço que vem das responsabilidades acumuladas, das expectativas dos outros, das cobranças internas, das lutas silenciosas que ninguém vê. Talvez hoje você esteja cansada de sempre ser forte, sempre entender, sempre ceder, sempre sustentar tudo. E no fundo, existe uma pergunta que ecoa no coração: quem cuida de mim? Jesus respondeu essa pergunta com um convite simples, mas profundo. Vinde a mim. Ele não diz, seja forte mais um pouco. Ele não diz, aguente firme. Ele não diz, dê um jeito. Ele diz, venha. Isso revela algo poderoso. Deus se importa com o seu cansaço. O Pai não romantiza a sua dor, nem espiritualiza o seu esgotamento. Ele reconhece que você tem limites e foi Ele quem os criou. Você não foi feita para carregar tudo sozinha. Você não foi criada para viver exausta emocionalmente. Você não precisa provar espiritualidade vivendo no limite. O cansaço prolongado, quando ignorado, vira frieza espiritual, irritação constante, perda da alegria e até adoecimento emocional. Mas o Pai, em sua graça, te chama antes do colapso. Talvez você tenha aprendido a cuidar de todo mundo, mas nunca aprendeu a se deixar cuidar. Talvez você ore por todos, interceda por muitos, aconselhe pessoas, mas não consegue parar para receber. Hoje, o Pai te convida a trocar o peso pela presença. Descansar em Deus não é desistir, é confiar. Quando você se aproxima do Pai cansada, sem máscaras, sem discursos prontos, algo começa a ser alinhado dentro de você. Isso mesmo. O descanso que Ele oferece não é ausência de problemas, mas presença dEle no meio deles. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele espera que você seja sincera. O descanso começa quando você para de fingir que está tudo bem. Você pode dizer, Pai, eu não estou bem. Pai, eu estou no limite. Eu preciso de ajuda. E Ele não vai te julgar. Ele vai te acolher. O cuidado do Pai não é pesado. Ele não sobrecarrega. Ele alivia. Hoje, Deus quer te ensinar que descansar nele também é um ato de fé. Hoje, conscientemente, diminua o ritmo, desacelere, evite cobranças desnecessárias, separe um momento para respirar fundo e orar. Esse é o seu momento, o Pai e você. Declare com calma: Pai, eu entrego a Ti todo o meu cansaço. Eu recebo o Teu descanso. Vamos fazer uma oração juntos? Pai amado, hoje eu me apresento diante de Ti cansada, mas confiante. Eu reconheço que tentei carregar pesos que não eram meus. Entrego agora toda a sobrecarga emocional, mental e espiritual. Tudo aquilo que me sufoca, eu coloco aos Teus pés. Me ensina a descansar, renova minhas forças, cuida de mim como só um pai sabe cuidar. Eu recebo o Teu alívio, o Teu descanso e a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.
curada por dentro. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha, existe uma diferença entre estar bem por fora e estar curada por dentro. Muitas mulheres aprenderam a sorrir mesmo feridas, a seguir mesmo sangrando, a funcionar mesmo quebradas por dentro. Com o tempo, isso vira um estilo de vida, sobreviver. Mas o Pai não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para viver inteira. Quando a Bíblia fala sobre guardar o coração, não está falando de endurecer, se fechar ou se tornar fria. Não, está falando de cuidar das emoções, das memórias, das marcas invisíveis que o tempo deixou. Existem dores que você não lembra todos os dias, mas elas influenciam suas reações, suas escolhas, seus relacionamentos. Feridas não tratadas criam padrões e padrões criam prisões emocionais. Talvez você confie em Deus, mas ainda tenha medo de se entregar. Talvez ame, mas sempre esperando ser decepcionada. Talvez sirva, mas carregando um peso invisível. Olha, hoje o Pai não quer apenas te fortalecer, Ele quer te curar. Tem cura para você. Cura não é esquecer o que aconteceu. Cura não é sangrar mais por causa do que aconteceu. Deus não tem medo de tocar em áreas sensíveis. Ele não ignora suas dores nem minimiza sua história. Pelo contrário, Ele te chama pelo nome e diz: Filha, eu quero entrar aí. Muitas vezes pedimos para Deus mudar situações externas quando Ele quer primeiro tratar o que está dentro. Porque um coração curado muda a forma como você enfrenta qualquer circunstância. A cura interior começa quando você permite que Deus acesse lugares que você trancou por proteção. Aquilo que você escondeu para não doer mais, Deus quer tocar para restaurar. Você não precisa ter vergonha das suas feridas. Elas não te qualificam. Elas apenas mostram onde o Pai quer agir. Hoje, Deus quer alinhar emoções, curar rejeições, tratar traumas, silenciar vozes do passado e restaurar a sua sensibilidade espiritual. Você não é fraca por sentir. Você é humana e profundamente amada. Permita que o Pai cuide do seu coração com delicadeza, no tempo certo, do seu jeito. Hoje, ore com sinceridade e diga ao Pai qual área do seu coração mais dói. Não filtre, não masque, seja verdadeira. Se puder, escreva em um papel e entregue simbolicamente a Deus em oração. Vamos orar juntos nesse momento? Diga assim: Pai, hoje eu abro meu coração diante de Ti. O que está ferido, eu não escondo mais. O que está quebrado, eu entrego. Toca nas memórias que ainda doem, nas emoções confusas, nas marcas que ficaram, naquelas cicatrizes que ainda não foram curadas. Eu recebo Tua cura, eu recebo Teu cuidado, eu recebo Tua restauração. Cura-me por dentro, Pai, para que a vida volte a fluir em mim. Em nome de Jesus. Amém. Quando Deus parece em silêncio. Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma das experiências mais difíceis da caminhada cristã é quando você ora, chora, espera e parece que Deus está em silêncio. O céu parece fechado, as respostas não vêm, as orações voltam vazias. Vem aquela inquietação, não é verdade? E no fundo do coração surge uma dúvida silenciosa: será que Deus está me ouvindo? Se você já se sentiu assim, saiba de algo muito importante. O silêncio de Deus não é ausência.
O pai nunca fica indiferente à dor de uma filha, mas existem momentos em que ele trabalha em silêncio, não porque se afastou, mas porque está agindo de forma profunda. O silêncio de Deus não significa rejeição, também não significa castigo, muito menos significa abandono. Muitas vezes significa processo. Fale assim comigo: processo. Vivemos em uma geração que quer respostas rápidas, soluções imediatas e alívio instantâneo. Mas Deus trabalha em camadas. Enquanto você pede mudança externa, Ele está formando algo dentro de você. No silêncio, Deus amadurece a fé. No silêncio, Ele fortalece raízes. E no silêncio, Ele alinha o coração. Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Esperar não é passividade, esperar é confiar ativa. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta, uma cura, uma direção, um começo, um recomeço ou até mesmo um sinal de Deus. E o céu parece quieto, mas o Pai está atento a cada detalhe. Ele vê suas lágrimas no secreto, ouve suas orações sussurradas e recolhe cada suspiro que ninguém percebe. O silêncio de Deus nunca é vazio, ele está cheio de propósito. Às vezes Deus se cala para nos ensinar a ouvir de outra forma, a ouvir com o coração, não apenas com a expectativa. Olha, você não está esquecida, você não está atrasada, você não está sozinha. Fale assim, eu não estou esquecida, eu não estou atrasada, eu não estou sozinha. O Pai se inclina, Ele se aproxima e no tempo certo Ele responde. Confie, o silêncio também é cuidado. Hoje, escolha confiar mesmo sem respostas claras. Diga ao Pai: mesmo em silêncio, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, meu Pai. Evite murmurar. Escolha apenas descansar. Eu gostaria de fazer uma oração junto com você agora. Diga assim: Pai amado, mesmo quando eu não entendo, eu confio. Mesmo quando não ouço, eu descanso. Me ensina a esperar sem endurecer o coração, sem perder a fé, sem desistir. Eu entrego minhas expectativas, meus medos e minha ansiedade. Eu confio que o teu silêncio também é amor. Em nome de Jesus. Amém. Força que nasce na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Existe uma mentira silenciosa que muitas mulheres acreditaram ao longo da vida. Eu não posso demonstrar fraqueza. Desde cedo, você aprendeu a se levantar sozinha, a não depender, a não incomodar, a não demonstrar dor. Com o tempo, essa postura virou armadura. Por fora, força. Por dentro, puro cansaço. Mas Deus nunca pediu que você fosse forte em todo o tempo. Ele pediu que você fosse dependente dele. Quando Paulo escreve sobre a fraqueza, ele não fala como alguém derrotado, mas como alguém que entendeu um segredo espiritual poderoso. A força de Deus se manifesta quando a nossa acaba. Fraqueza, aos olhos do Pai, não é fracasso, é ponto de encontro. É no limite que você descobre que não precisa mais sustentar tudo. É quando você diz: Pai, eu não consigo, que o céu responde: eu consigo por você. Talvez hoje você esteja se sentindo insuficiente como mulher, como mãe, como esposa, como serva, como alguém que crê, mas está cansada. Você olha para si mesma e pensa: eu deveria estar melhor.
Mas Deus olha para você e diz: você está exatamente no lugar onde minha graça pode agir. A graça não é prêmio para quem é forte, é sustento para quem é sincera. Quando você tenta ser forte sozinha, você se esgota, não é verdade? Quando você se rende, você se renova. Existe uma força que nasce quando você para de lutar contra suas limitações e começa a confiar no poder de Deus. Essa força não vem da autoconfiança, vem da dependência. Deus não se impressiona com a sua performance espiritual, Ele se move pela sua entrega. Você não precisa esconder suas lágrimas, você pode chorar. Você não precisa fingir que está tudo bem. E você não precisa carregar culpas por não dar conta. O Pai se manifesta no lugar da sua fragilidade. Ele não te diminui, Ele te sustenta. Hoje, Deus quer trocar o peso da cobrança pela leveza da graça. Ele quer te ensinar que você não precisa ser suficiente, porque Ele é. Hoje, em oração, reconheça diante de Deus uma área onde você tem tentado ser forte sozinha. Diga com sinceridade assim: Pai, eu entrego minha fraqueza e recebo Tua graça. Permita-se descansar. Descanse no Senhor. Ele está com você. Ele cuida de você. Vamos fazer uma oração juntos? Diga assim: Pai amado, hoje eu paro de fingir força e escolho depender de Ti. Eu entrego minhas limitações, meus medos, minha sensação de insuficiência. Que Tua graça me sustente, Pai. Que o Teu poder se manifeste em mim. Que eu seja fortalecida no lugar da minha fraqueza. Eu descanso em Ti, em nome de Jesus. Amém. Descansando nos braços do Pai. Salmos 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes habitar em segurança. Descansar parece algo simples, mas para muitas mulheres é um desafio. Não porque não saibam parar, mas porque quando param, a mente não descansa. O corpo até aquieta, mas os pensamentos continuam acelerados, as preocupações não se calam e o coração insiste em carregar pesos que não cabem mais. Muitos de nós aprendemos que descansar é sinal de fraqueza, de improdutividade ou até de culpa, como se parar fosse um luxo e não uma necessidade. Mas o Pai nunca nos ensinou a viver assim. O descanso sempre fez parte do plano de Deus. O descanso que Deus oferece não é apenas físico, é emocional, espiritual e mental. É aquele descanso que acontece quando você sabe que não precisa controlar tudo, porque Deus está no controle. Descansar nos braços do Pai é confiar que mesmo enquanto você dorme, Ele continua trabalhando. É acreditar que o mundo não depende exclusivamente de você para funcionar. É entregar o que não pode ser resolvido hoje e confiar que Deus cuidará no tempo certo. Talvez você esteja carregando preocupações que não são suas, situações que você não pode mudar, pessoas que você não pode controlar, resposta que você não pode acelerar. Isso cansa, isso drena, isso sobrecarrega. Mas hoje, o Pai te convida a soltar. Quando uma criança dorme no colo do pai, ela não se preocupa com o amanhã, ela simplesmente descansa, porque sabe que está segura. É essa imagem que Deus quer te ensinar hoje. Você não precisa vigiar o tempo todo, você pode descansar. Fale assim comigo: eu posso descansar. O descanso em Deus é um ato de fé, é dizer: Pai, eu confio mais em Ti do que nas minhas tentativas de controle. Talvez o maior passo espiritual que você precisa dar hoje não seja fazer mais, mas parar, respirar, confiar e entregar. Pare esse momento agora, 3 segundos.
Puxe a sua respiração e solte. Você pode estar fazendo isso durante o dia, dando uma pausa, respirando e aliviando todo o estresse, toda essa agonia. O Pai cuida de você, Ele vela pelo seu sono, Ele guarda a sua mente, Ele protege o seu coração. Descansar não é desistir, é confiar profundamente em Deus. Hoje, antes de dormir, entregue conscientemente ao Pai tudo aquilo que tem tirado sua paz. Diga em oração: Pai, eu confio em Ti, eu descanso nos Teus braços. Evite levar preocupações para a cama. Vamos fazer uma oração agora? Pai querido, hoje eu solto o que me pesa. Entrego minhas preocupações, meus medos e minhas ansiedades. Guarda minha mente, acalma o meu coração. Concede-me um descanso verdadeiro. Que eu durma em paz, sabendo que estou segura em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amada, apesar de tudo. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Existe uma pergunta que muitas mulheres carregam em silêncio. Mesmo frequentando a igreja, mesmo orando, mesmo servindo, será que Deus me ama do jeito que eu sou? Porque no fundo, você sabe dos seus erros. Você lembra das decisões que não deram certo, das falhas que ninguém mais menciona, mas que ainda ecoam dentro de você. E então vem a sensação de que o amor precisa ser merecido, que você só será amada quando melhorar, quando acertar mais, quando for mais forte, mais firme, mais espiritual. Mas hoje tem uma notícia boa para você. O Pai hoje te chama para perto e te lembra. Ele te ama apesar de tudo. O amor de Deus não começou quando você acertou. Ele começou antes do seu primeiro erro. Com amor eterno, eu te amei. Sabe o que isso significa? Que o amor do Pai não depende do seu desempenho. Ele não oscila conforme seus dias bons ou ruins. Ele não diminuiu quando você falha. Não aumenta quando você acerta. O amor de Deus é constante, é firme, é seguro. Talvez pessoas tenham te amado com condições. Talvez você tenha aprendido que amor vem acompanhado de cobrança, controle ou medo de perda. Mas Deus não ama assim. O amor do Pai não sufoca, não manipula, não humilha, Ele restaura. Mesmo quando você se sente distante, Ele permanece perto. Mesmo quando você se culpa, Ele estende graça. Mesmo quando você cai, Ele não desiste. Você não é tolerada por Deus. Você é amada. E esse amor cura rejeições antigas, silencia vozes acusadoras e traz descanso à alma. Quando você aceita esse amor, algo se realinha dentro de você. Você para de tentar merecer e começa a simplesmente receber. O amor do Pai te sustenta nos dias bons e te envolve nos dias difíceis. Ele não se afasta quando você erra, Ele se aproxima. Hoje, Deus quer curar a raiz da rejeição. Aquela sensação de nunca ser suficiente, de sempre precisar se provar. O amor eterno do Pai te liberta dessa prisão. Você pode descansar, você pode se permitir ser amada. Olha, hoje, receba conscientemente o amor de Deus. Sempre que pensamentos de culpa ou rejeição surgirem, declarem: eu sou amada por Deus com amor eterno. Você pode falar essa palavra? Você pode repetir comigo essa declaração? Fale assim: eu sou amada por Deus com amor eterno. Agora vamos orar juntos. Pai amado, obrigado pelo teu amor que não falha, não muda e não desiste de mim.
cura em mim toda raiz de rejeição, toda culpa e todo medo de não ser suficiente. Hoje eu recebo o teu amor, descanso nele e escolho viver como filha amada. Em nome de Jesus, amém. Curada por dentro. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha, existe uma diferença entre estar bem por fora e estar curada por dentro. Muitas mulheres aprenderam a sorrir mesmo feridas, a seguir mesmo sangrando, a funcionar mesmo quebradas por dentro. Com o tempo, isso vira um estilo de vida, sobreviver. Mas o Pai não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para viver inteira. Quando a Bíblia fala sobre guardar o coração, não está falando de endurecer, se fechar ou se tornar fria. Não, está falando de cuidar das emoções, das memórias, das marcas invisíveis que o tempo deixou. Existem dores que você não lembra todos os dias, mas elas influenciam suas reações, suas escolhas, seus relacionamentos. Feridas não tratadas criam padrões e padrões criam prisões emocionais. Talvez você confie em Deus, mas ainda tenha medo de se entregar. Talvez ame, mas sempre esperando ser decepcionada. Talvez sirva, mas carregando um peso invisível. Olha, hoje o Pai não quer apenas te fortalecer, Ele quer te curar. Tem cura para você. Cura não é esquecer o que aconteceu. Cura não é sangrar mais por causa do que aconteceu. Deus não tem medo de tocar em áreas sensíveis. Ele não ignora suas dores nem minimiza sua história. Pelo contrário, Ele te chama pelo nome e diz: Filha, eu quero entrar aí. Muitas vezes pedimos para Deus mudar situações externas quando Ele quer primeiro tratar o que está dentro. Porque um coração curado muda a forma como você enfrenta qualquer circunstância. A cura interior começa quando você permite que Deus acesse lugares que você trancou por proteção. Aquilo que você escondeu para não doer mais, Deus quer tocar para restaurar. Você não precisa ter vergonha das suas feridas. Elas não te qualificam. Elas apenas mostram onde o Pai quer agir. Hoje, Deus quer alinhar emoções, curar rejeições, tratar traumas, silenciar vozes do passado e restaurar a sua sensibilidade espiritual. Você não é fraca por sentir. Você é humana e profundamente amada. Permita que o Pai cuide do seu coração com delicadeza, no tempo certo, do seu jeito. Hoje, ore com sinceridade e diga ao Pai qual área do seu coração mais dói. Não filtre, não masque, seja verdadeira. Se puder, escreva em um papel e entregue simbolicamente a Deus em oração. Vamos orar juntos nesse momento? Diga assim: Pai, hoje eu abro meu coração diante de Ti. O que está ferido, eu não escondo mais. O que está quebrado, eu entrego. Toca nas memórias que ainda doem, nas emoções confusas, nas marcas que ficaram, naquelas cicatrizes que ainda não foram curadas. Eu recebo Tua cura, eu recebo Teu cuidado, eu recebo Tua restauração. Cura-me por dentro, Pai, para que a vida volte a fluir em mim. Em nome de Jesus. Amém. Descansando no cuidado diário do Pai. Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Grande parte da ansiedade não vem do que está acontecendo hoje, mas do que ainda nem aconteceu. A mente vai longe, cria cenários, antecipa dores, imagina perdas e tenta resolver problemas que ainda não existem.
E assim, sem perceber, você perde a paz do hoje tentando controlar o amanhã. Jesus, conhecendo o coração humano, nos ensina algo profundamente libertador. Ele diz: viva um dia de cada vez. Deus nunca prometeu resolver tudo de uma vez, mas prometeu cuidar todos os dias. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O cuidado do Pai não é mensal nem anual, ele é diário, renovado a cada manhã. Talvez você esteja preocupada com o futuro da família, com as finanças, uma decisão importante a ser tomada, a saúde, algo que foge do seu controle. E quanto mais você pensa, mais o coração aperta. Mas o Pai hoje te chama para descansar nessa verdade. Ele já está no seu amanhã. Você não precisa carregar hoje o peso de algo que ainda não chegou. Deus te dará a graça necessária no momento certo. A força vem quando o dia chega, não antes. A ansiedade surge quando tentamos ocupar um lugar que não é nosso. O controle do futuro pertence somente a Deus. O nosso papel é confiar e obedecer no presente. Quando você aprende a confiar no cuidado diário do Pai, algo muda dentro de você. A mente desacelera, o coração se acalma, a fé se fortalece. Deus nunca falhou em te sustentar até aqui, e Ele não começará a falhar agora. Cada dia tem o seu próprio cuidado, sua própria graça, sua própria provisão. O Pai sabe exatamente do que você precisa antes mesmo de você pedir. Hoje, Deus quer te libertar do peso da antecipação. Ele quer que você viva o agora com paz, sabendo que o amanhã está seguro nas mãos dele. Confiança não é a ausência de preocupações, é a decisão diária de entregar. Sempre que a ansiedade tentar dominar seus pensamentos hoje, faça uma pausa e declare: Pai, eu entrego o meu amanhã em tuas mãos e escolho viver em paz neste dia. Respire fundo e confie. Agora eu gostaria de orar com você. Pai amado, hoje eu entrego a Ti minhas preocupações com o futuro. Tudo aquilo que eu não posso controlar, eu coloco em Tuas mãos. Me ensina a confiar no Teu cuidado diário, a viver um dia de cada vez, a descansar na Tua fidelidade. Eu escolho a paz, eu escolho confiar, em nome de Jesus. Quando Deus cura memórias. Filipenses capítulo 3, versículo 13, parte B. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Existem lembranças que não doem mais como antes, mas ainda influenciam o jeito como você vive hoje. Momentos que ficaram no passado, mas que de alguma forma continuam presentes. Uma palavra que feriu, uma rejeição que marcou, uma perda que não foi totalmente elaborada, uma experiência que mudou quem você era. Você sabia que memórias não tratadas não ficam apenas guardadas, elas se manifestam em reações, medos, inseguranças e bloqueios emocionais. Talvez você já tenha pedido perdão, talvez já tenha perdoado, talvez já tenha seguido em frente, mas ainda dói lembrar, na verdade. E aqui está uma verdade libertadora. Deus não quer apagar sua história, Ele quer curar a forma como ela te afeta. Quando Paulo fala sobre esquecer, ele não está dizendo que apagou o passado da mente, mas que ele deixou de permitir que o passado governasse o presente. Há memórias que precisam ser visitadas, não para reviver a dor, mas para permitir que Deus entre nelas. Porque Jesus não cura apenas o que aconteceu, Ele cura o impacto que aquilo deixou em você. Talvez você hoje evite certos assuntos, talvez você evite lembrar, evite sentir, mas Deus, com todo o cuidado de Pai,
te convida a confiar essas memórias a Ele, não para te expor, mas para te libertar. Quando Deus cura memórias, Ele remove a culpa, dissolve a vergonha, enfraquece o medo e restaura a identidade. Você não é definida pelo que viveu, você é definida por quem Deus diz que você é. Hoje, o Pai quer tocar em lembranças que ainda pesam, não com dureza, mas com amor. Ele quer te lembrar que você não estava sozinha, mesmo quando parecia. A cura das memórias não acontece em um momento de pressa, mas em um ambiente de confiança. E hoje esse ambiente está sendo criado entre você e o Pai. Você pode avançar, você pode viver leve, você pode construir o futuro sem as correntes do passado. Deus cura para que você siga em frente. Hoje, em oração, peça ao Pai que revele uma memória que precisa de cura. Não force, apenas confie. Se sentir paz, diga: Pai, entra nessa lembrança e cura o que ficou. Essa declaração, ela vai te trazer libertação. Vamos fazer uma oração juntos? Pai amado, hoje eu coloco diante de Ti minhas memórias, as que doem, as que marcaram, as que eu tentei esquecer. Cura o impacto que elas deixaram em mim. Remove a culpa, a vergonha e o medo. Restaura a minha identidade. Eu escolho avançar curada, leve e livre. Em nome de Jesus. Amém. Quando a oração é o único caminho. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração não é um recurso de emergência. Ela é um lugar de intimidade. Muitas mulheres oram quando não há mais saída, quando as forças acabam, quando os recursos se esgotam, quando tudo foge do controle humano. E de fato, há situações que não se resolvem com esforço, conversa, estratégia ou planejamento. Há batalhas que só cedem na presença de Deus. A oração nos leva exatamente para esse lugar, onde termina a nossa capacidade e começa o agir do Pai. Orar não é convencer Deus a fazer algo, é alinhar o nosso coração ao dele. É aprender a descansar enquanto Ele trabalha. A intimidade com o Pai não se constrói apenas com palavras bonitas, mas com constância. É no secreto, na repetição simples, no calor sincero que aprendemos a reconhecer a sua voz. Jesus, mesmo sendo filho, se retirava para orar. Ele orava antes das decisões, orava em meio à dor, orava quando precisava de força e orava quando tudo parecia pesado demais. Se o próprio Jesus escolheu a oração como sustento, por que nós tentaríamos viver sem ela? Existem situações na sua vida hoje que você não consegue resolver, pessoas que você não consegue mudar, caminhos que você não consegue abrir e respostas que você não consegue forçar. E talvez o Pai esteja te dizendo: filha, não é para você controlar, é para você confiar. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda quem ora. Muda primeiro você. Enquanto você ora, Deus fortalece sua fé. Enquanto você ora, Ele acalma sua alma. Enquanto você ora, Ele age em áreas que você não vê. Há portas que não se abrem com insistência humana. Há corações que não se transformam com palavras. E há processos que só se resolvem quando entregues ao Pai. Hoje, o convite não é para orar mais por obrigação, mas para orar com mais intimidade. Leve a Ele o que você não consegue resolver. Diga com sinceridade: Pai, isso saiu das minhas mãos. E confie, nada que chega ao Pai permanece fora do controle. Separe hoje um tempo intencional de oração.
mesmo que breve. Não leve um discurso, leve o coração. Entregue ao Pai aquilo que você não pode controlar. Vamos fazer uma oração juntos agora? Diga assim comigo: Pai, hoje eu reconheço que há situações além da minha capacidade. Eu entrego o que não consigo resolver, o que não entendo e o que me preocupa. Me ensina a viver uma vida de oração, não apenas momentos de oração. Aprofunda a minha intimidade contigo, fortalece a minha fé enquanto eu espero. Eu confio no teu agir, eu descanso no teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. A mente, o metro quadrado mais caro do mundo. Existe um lugar em você que é o metro quadrado mais caro do mundo. Não é sua casa, não é o seu corpo, é a sua mente. A mente é um espaço pequeno, mas extremamente valioso. Ela não comporta tudo. Ela não foi criada para ser sobrecarregada, invadida ou usada como depósito de dores, medos e vozes externas. E o problema é que muitas vezes nós não escolhemos quem mora lá. Se você não controla seus pensamentos, alguém controla por você. Se você não define quem entra, qualquer inquilino se instala. E o pior, sem pedir licença e sem pagar aluguel. A negatividade chega dizendo que é só por hoje. A preocupação promete que vai te proteger. As opiniões alheias dizem que querem te ajudar, mas aos poucos elas ocupam espaço, fazem barulho, bagunça tudo. E você perde a paz dentro da própria mente. A palavra de Deus nos ensina algo poderoso. Provérbios 23, versículo 7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Ou seja, o que governa seus pensamentos, governa a sua vida. Não é à toa que o inimigo luta tanto pela sua mente, porque se ele domina seus pensamentos, ele influencia suas decisões. Se ele influencia suas decisões, ele tenta controlar seu destino. Mas hoje, o Pai te chama para assumir o governo desse espaço. Você permite? Pense comigo. Você permitiria que qualquer pessoa entrasse na sua casa, se sentasse no seu sofá, abrisse sua geladeira e decidisse como você vive? Então, por que permitir isso em sua mente? Há pensamentos que não são seus, há pesos que não foram dados por Deus, há culpas que Jesus já levou na cruz, há medos que não pertencem à sua identidade. E mesmo assim, muitos desses pensamentos estão morando em você há anos. O apóstolo Paulo nos dá uma chave espiritual em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a mente não é pensar positivo, é pensar alinhado com o Pai, é aprender a perguntar: esse pensamento vem de Deus ou vem do medo? Isso me aproxima do Pai ou me afasta da paz? Esse pensamento edifica ou me diminui? Se não edifica, não pode ficar. Se não gera vida, não merece espaço. Talvez hoje sua mente esteja cheia demais, cheia de e se, cheia de cobranças, cheia de expectativas dos outros, cheia de lembranças que doem, e o Pai te diz com muito amor: filha, esse espaço é pequeno demais para tanta coisa, mas grande o suficiente para mim. Quando Deus ocupa a mente, a ansiedade perde espaço. Quando Deus governa os pensamentos, o medo não se sustenta. Quando o Pai mora aí dentro de você, a paz encontra morada. A Bíblia também nos orienta. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo,
tudo que é puro, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Deus não manda esvaziar a mente, Ele manda preenchê-la corretamente. Pensamentos são como moradores, ou você escolhe quem entra, ou alguém escolhe por você. Hoje é dia de despejo espiritual, de tirar da mente aquilo que rouba a sua paz, de encerrar contratos que você nunca assinou. O Pai e você, cuidando juntos do lugar mais valioso que você possui. Porque uma mente guardada é um coração protegido. E uma mente governada por Deus gera uma vida alinhada com o céu. Eu gostaria de orar junto com você nesse momento. Diga assim comigo: Pai, meu Pai, hoje eu entrego a Ti a minha mente. Reconheço que muitas vezes permitir pensamentos que não vieram de Ti. Me perdoa por abrir espaço para o medo, para a ansiedade e para vozes que não refletem o Teu amor. Eu declaro que a minha mente é território santo, que o Senhor é bem-vindo para habitar, governar e ordenar meus pensamentos. Espírito Santo, me ensina a discernir o que devo permitir e o que devo rejeitar. Que a Tua paz ocupe cada espaço, que a Tua verdade substitua toda mentira e que eu viva a partir de uma mente renovada, alinhada e guardada em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Descansando nos braços do Pai. Salmos 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes habitar em segurança. Descansar parece algo simples, mas para muitas mulheres é um desafio. Não porque não saibam parar, mas porque quando param, a mente não descansa. O corpo até aquieta, mas os pensamentos continuam acelerados. As preocupações não se calam e o coração insiste em carregar pesos que não cabem mais. Muitos de nós aprendemos que descansar é sinal de fraqueza, de improdutividade ou até de culpa, como se parar fosse um luxo e não uma necessidade. Mas o Pai nunca nos ensinou a viver assim. O descanso sempre fez parte do plano de Deus. O descanso que Deus oferece não é apenas físico, é emocional, espiritual e mental. É aquele descanso que acontece quando você sabe que não precisa controlar tudo, porque Deus está no controle. Descansar nos braços do Pai é confiar que mesmo enquanto você dorme, Ele continua trabalhando. É acreditar que o mundo não depende exclusivamente de você para funcionar. É entregar o que não pode ser resolvido hoje e confiar que Deus cuidará no tempo certo. Talvez você esteja carregando preocupações que não são suas, situações que você não pode mudar, pessoas que você não pode controlar, resposta que você não pode acelerar. Isso cansa, isso drena, isso sobrecarrega. Mas hoje, o Pai te convida a soltar. Quando uma criança dorme no colo do pai, ela não se preocupa com o amanhã, ela simplesmente descansa, porque sabe que está segura. É essa a imagem que Deus quer te ensinar hoje. Você não precisa vigiar o tempo todo, você pode descansar. Fale assim comigo: eu posso descansar. O descanso em Deus é um ato de fé, é dizer: Pai, eu confio mais em Ti do que nas minhas tentativas de controle. Talvez o maior passo espiritual que você precisa dar hoje não seja fazer mais, mas parar, respirar, confiar e entregar. Pare esse momento agora, 3 segundos. Puxe a sua respiração e solte. Você pode estar fazendo isso durante o dia, dando uma pausa, respirando e aliviando todo o estresse, toda essa agonia. O Pai cuida de você, Ele vela pelo seu sono, Ele guarda a sua mente, Ele protege o seu coração.
Descansar não é desistir, é confiar profundamente em Deus. Hoje, antes de dormir, entregue conscientemente ao Pai tudo aquilo que tem tirado sua paz. Diga em oração: Pai, eu confio em Ti, eu descanso nos Teus braços. Evite levar preocupações para a cama. Vamos fazer uma oração agora? Pai querido, hoje eu solto o que me pesa, entrego minhas preocupações, meus medos e minhas ansiedades. Guarda minha mente, acalma o meu coração, concede-me um descanso verdadeiro, que eu durma em paz, sabendo que estou segura em Ti. Em nome de Jesus, amém. O Pai que restaura sonhos. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Há sonhos que não morreram, apenas foram feridos. E quando um sonho é ferido, a esperança fica cautelosa. Você aprende a não esperar muito, a não desejar demais, a não acreditar por completo, para não se frustrar outra vez. Muitas pessoas guardam sonhos engavetados, não porque deixaram de acreditar em Deus, mas porque se cansaram de esperar. O tempo passou, as circunstâncias mudaram e o coração foi se protegendo. Talvez você já tenha ouvido frases como: isso não é para você, já passou o tempo, se fosse de Deus, já teria acontecido, não é verdade? E sem perceber, você começou a diminuir seus próprios sonhos. Mas o Pai não esqueceu nenhum deles. Deus é especialista em restauração. Ele não apenas cria sonhos, Ele ressuscita sonhos. Sonhos que pareciam fora do tempo, fora do contexto ou fora do alcance. O problema não é sonhar. O problema é desistir de acreditar que Deus ainda age. Deus não trabalha preso ao relógio humano. O que para você parece atraso, para Ele é preparação. O que você chama de fim, Ele chama de processo. Talvez hoje você esteja vivendo uma estação diferente daquela que imaginou, mas isso não significa que Deus mudou de ideia ao seu respeito. Olha, o Pai continua planejando, continua cuidando, continua conduzindo. Ele restaura sonhos, não apenas realizando, mas também ajustando. Às vezes, Ele muda a forma, mas mantém o propósito. Às vezes, Ele muda o caminho, mas não o destino. Hoje, Deus quer tocar no seu coração e te lembrar que a esperança ainda faz parte da sua história. Você não chegou até aqui por acaso. Existe futuro, existe direção e existe o cuidado. Se permita sonhar outra vez, não com ansiedade, mas com seu coração cheio de confiança. Hoje, apresente a Deus um sonho que você deixou de lado, mesmo que seja pequeno, mesmo que pareça distante. Vamos fazer uma oração? Antes você fala assim: Pai, eu confio meus sonhos em Tuas mãos. Você pode declarar isso nessa hora, para que toda falta de confiança, para que toda dúvida, para que todo medo caia por terra. Você vai dizer bem forte assim: Pai, eu confio meus sonhos em Tuas mãos. Agora vamos orar juntos? Diga assim comigo: Pai amado, hoje eu coloco diante de Ti os sonhos do meu coração, aqueles que ainda vivem e os que foram feridos pelo caminho. Restaura minha esperança, alinha meus desejos ao Teu propósito, me ensina a confiar no Teu tempo. Eu creio que o Senhor ainda tem planos para mim. Em nome de Jesus, amém. Livre da culpa e da condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A culpa é uma das prisões mais silenciosas da alma feminina. Ela não grita, não aparece de imediato,
mas pesa. Pesa nas decisões, nos relacionamentos, na forma como você se enxerga diante de Deus. Talvez você já tenha pedido perdão, quem sabe já tenha se arrependido de verdade. Talvez Deus já tenha perdoado, mas você ainda não se perdoou. E quando a culpa permanece, a alegria se vai, a confiança diminui e a intimidade com Deus fica comprometida. Porque a culpa cria distância. Ela te faz acreditar que você precisa pagar pelo que fez para merecer o amor. Mas o Pai hoje te chama para perto e declara: não há mais condenação. A condenação não vem de Deus, ela vem do acusador. Deus corrige para restaurar. A condenação acusa para paralisar. A correção te aproxima, a condenação te afasta. Quando Jesus te perdoa, Ele não deixa resíduos de culpa. O perdão dele é completo. O problema é quando você continua carregando o que Ele já removeu. Deus não te define pelo pior dia de sua vida. Ele te define pela obra da restauração na cruz. Você não é o seu erro. Você não é sua queda. Você não é o seu passado. Sabe quem você é? Você é filha perdoada. Repita comigo assim: eu sou filha perdoada. Hoje, o Pai quer quebrar cadeias de autocondenação, silenciar vozes acusadoras e restaurar sua liberdade interior. Ele quer que você volte a orar sem medo, a servir sem culpa e a viver sem esse peso invisível. A graça de Deus não te livra da responsabilidade, mas te livra da condenação. E quando a culpa cai, a intimidade floresce. Deus quer que você tenha uma vida de intimidade com Ele. Receba essa liberdade. Ela é sua por direito em Cristo Jesus. Sempre que um pensamento acusador surgir hoje, declare em voz audível, bem assim: eu estou em Cristo. Não há condenação sobre mim. Você pode repetir isso bem forte, com a voz bem audível agora. Vamos juntos? Eu estou em Cristo. Não há condenação sobre mim. Escolha sempre a verdade. Vamos fazer uma oração juntos agora, com bastante fé. Vamos empenhar esse momento nessa oração, fazendo essa declaração assim: Pai amado, hoje eu entrego a Ti toda a culpa que ainda carrego, toda acusação, todo peso e toda vergonha. Eu recebo o Teu perdão completo, Pai. Eu escolho viver livre da condenação. Restaura minha alegria, minha confiança e minha intimidade contigo. Isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Talvez hoje você esteja viva, mas não se sentindo vivendo. Você acorda, cumpre o básico, responde o necessário, mas por dentro algo se fechou. Você já não se arruma como antes, já não sente vontade de sair, evita espelhos, evita pessoas, evita conversas profundas. E aos poucos começou a acreditar que você é menos interessante, menos bonita, menos capaz, menos digna de ser vista. Isso tem um nome: autoestima ferida, mas o Pai chama de filha machucada. Mulheres dos nossos dias estão se escondendo não porque querem, mas porque aprenderam a se diminuir para caber em expectativas, comparações e rejeições. Talvez alguém te fez acreditar que você era demais, ou insuficiente, ou descartável. E você, sem perceber, foi se escondendo. Mas deixa eu te dizer algo com verdade e amor. O isolamento não começou fora, começou aí dentro. Você não se trancou porque quis, você se trancou porque doeu demais continuar se expondo, não é verdade? Só que viver escondida também dói. Dói lentamente, dói silenciosamente. E o Pai hoje vem até esse lugar fechado dentro de você. Ele quer ministrar a sua alma. Ele quer ministrar o seu coração.
Ele quer tirar toda a raiz de amargura. Olha, a Bíblia diz que você foi criada de forma assombrosamente maravilhosa. Não quando você acertou, não quando estava confiante, mas desde o início, desde o princípio. Sua identidade não foi perdida, foi abafada. A autoestima não nasce de elogio humano. Ela nasce quando você volta a concordar com Deus a seu respeito. O problema não é que você não tem valor. O problema é que você tem ouvido vozes demais que nunca tiveram autoridade sobre quem você é. A comparação te roubou o brilho, a rejeição te roubou a coragem, o abandono te roubou a alegria. Mas nada disso tem poder para anular o que Deus escreveu sobre você. O Pai não te vê como você vê. Ele não te chama de fraca, Ele te chama de preciosa. Ele não te chama de insuficiente, Ele te chama de escolhida. Você é uma escolhida do Pai. Diga assim: eu sou escolhida do meu Pai. Você não foi criada para se esconder do mundo, mas para manifestar a glória de Deus sendo quem você é. Talvez hoje o maior ato de fé não seja sair de casa, mas abrir o coração novamente. Não é se expor para todos, é permitir que Deus te reconstrua por dentro. Você está disposta a essa reconstrução no seu interior, na sua alma, na sua mente? Porque quando o Pai cura a identidade, o comportamento muda naturalmente. Hoje, Ele não te chama para performar, Ele te chama para ressurgir. Levanta os olhos do chão, ergue a tua cabeça, levanta a alma que se acostumou a viver abaixada. Você não é invisível, você não é um erro, você não é o que te feriu. Você é filha. E filhas não vivem escondida para sempre. Hoje, faça algo simples, mas profético. Olhe no espelho e diga em voz audível: eu sou quem Deus diz que eu sou, e isso é suficiente. Essa declaração é libertadora. Vamos fazer isso juntos agora? Vamos dizer bem forte e bem alto para o mundo espiritual ouvir. E para quem estiver também do seu lado, não se importe. Olhe para o espelho e diga assim: eu sou quem Deus diz que eu sou. E isso é suficiente. Eu creio que ao dizer isso agora, ao declarar essa palavra, você já se sentiu bem mais leve. Os seus olhos começaram a brilhar e aconteceu um sorriso em seu rosto. Vamos orar juntos agora? Pai, eu confesso que me perdi de mim mesma. Deixei de viver, de sonhar, de acreditar. Mas hoje eu volto. Cura minha autoestima, restaura minha identidade e me ensina a me enxergar com os teus olhos. Que o medo de me expor seja menor do que a fé de ressurgir. E eu recebo o teu amor e rejeito toda mentira. Amém. A paternidade cura o que faltou. Existem dores que não nascem de algo que aconteceu, mas daquilo que nunca aconteceu. Palavras que não foram ditas, proteção que não veio, presença que faltou. Para muitas mulheres, a ferida mais profunda não tem nome, mas tem raiz, uma paternidade quebrada. Talvez seu pai foi ausente ou emocionalmente distante, ou presente fisicamente, mas indisponível afetivamente. Quem sabe foi duro, silencioso, ou simplesmente não ficou. E isso moldou a forma como você se enxerga, como se relaciona, como ama, como se sente digna ou não. Porque a primeira referência de segurança de uma mulher vem da paternidade. Quando essa base falha, o coração passa a viver tentando provar valor, buscando aprovação, aceitando migalhas emocionais ou vivendo em constante medo de abandono.
mas hoje o Pai te trouxe aqui para te apresentar uma verdade libertadora. Deus não é uma projeção da sua experiência com seu pai terreno. Ele é a origem perfeita da paternidade. Jesus, ao ensinar seus discípulos a orar, não começou com pedidos, ele começou com identidade. Pai nosso, antes de pedir pão, antes de falar de perdão, antes de mencionar livramento, Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Porque tudo começa quando a identidade é restaurada. Você não é órfã no reino, você não é abandonada espiritualmente, você não precisa mendigar amor, você é filha. Fale assim: eu sou filha. E quando a paternidade de Deus é revelada, Ele cura o que faltou, reorganiza o que foi confuso e sustenta o que foi frágil. O Pai não te ama pelo que você faz, Ele te ama pelo que você é. Ele não sai quando você erra, Ele permanece. E se eu disser que hoje Deus está te convidando a trocar a imagem de um pai falho pela revelação de um pai perfeito? Um pai que protege, um pai que corrige com amor, um pai que provê, um pai que permanece. Agora eu quero te conduzir à oração que Jesus nos ensinou, mas não apenas como repetição, mas como ministração, identidade e cura. Pai nosso que estás nos céus. Isso quer dizer que você não está sozinha. Você tem um Pai e Ele governa acima de toda dor. Santificado seja o teu nome. O nome do Pai não carrega trauma, nem abuso, nem ausência. O nome dele é santo e seguro. Venha o teu reino, que o governo do teu Pai venha sobre áreas da sua vida onde reinou o medo, a rejeição e a carência. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mesmo quando a vontade dele confronta a sua dor, ela sempre visa a sua cura. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Pai é suficiente. Ele supre não só o físico, mas o emocional e o espiritual. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Aqui o Pai te convida a liberar perdão, não para justificar o que faltou, mas para te libertar. E não nos deixes cair em tentação. O Pai te guarda para que você não busque em pessoas o que só Ele pode preencher. Mas livra-nos do mal. Ele te protege de repetir ciclos de abandono e dor. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nada é maior do que o poder restaurador da paternidade de Deus. Receba hoje a paternidade que você não teve. Receba o abraço que faltou. Receba a afirmação que nunca veio. Você não precisa mais viver como um órfão emocional. O Pai te chama para viver como filha amada. E filhas descansam, filhas confiam, filhas sabem de onde vêm e para onde vão. Valorize-se. Você não foi criada para ser ferida. Provérbios capítulo 31, versículo 10 diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Existem feridas que não nascem de um único golpe, mas de repetições. Palavras duras, silêncios longos, promessas quebradas, desrespeitos disfarçados de jeito de ser. Relacionamentos que não começaram com dor, mas terminaram ferindo a identidade. Muitas mulheres não permanecem porque querem sofrer. Permanecem porque ainda amam, porque têm esperança, porque acreditam que as coisas podem mudar. Mas com o tempo, a dor vai ficando normal e o anormal vira rotina. E quando isso acontece, algo perigoso começa a crescer. A mulher passa a acreditar que merece pouco, mas hoje o Pai te chama para lembrar: não foi para isso que Ele te criou. Deus não te desenhou para viver com medo de falar.
não te formou para andar pisando em ovos, não te chamou para aceitar desprezo em nome do amor. O amor de Deus nunca fere a dignidade, e nenhum relacionamento que destrói sua identidade pode ser chamado de saudável. A palavra diz que o seu valor excede ao de rubis. Rubis não são quebrados para serem aceitos. Rubis não são diminuídos para caber. Rubis não imploram para permanecer. Quem sabe você tenha se calado para evitar conflito. Talvez tenha se anulado para manter a relação ou tenha aceitado menos para não perder alguém. Mas perder a si mesma é sempre a maior perda. O Pai não está te acusando hoje. Ele está te chamando de volta para casa, para dentro de você. Se valorizar não é abandonar pessoas, é abandonar a mentira de que você precisa sofrer para ser amada. É entender que limites não afastam quem ama de verdade, apenas revelam quem não sabe amar. Olha, talvez você ainda não consiga sair, quem sabe ainda esteja em processo. E tudo bem, Deus trabalha com processos, mas hoje, dentro do seu coração, algo precisa mudar. A forma como você se vê. Você não é o problema, você também não é exagerada. Você não pede demais, você apenas pede o básico: respeito, cuidado e honra. E isso nunca foi demais para Deus. Hoje, o Pai te olha com ternura e diz: filha, eu te amo demais para te deixar acreditar que esse é o único amor que você pode viver. Pare um pouco. Observe seus relacionamentos à luz da palavra de Deus, não da carência. Pergunte ao Pai: isso me aproxima de quem eu sou em Ti ou me afasta? Comece estabelecendo limites internos, mesmo que os externos ainda estejam em construção. Fale assim comigo: hoje eu estabeleço limites internos, mesmo que os externos ainda estejam em construção. Agora eu gostaria de orar com você. Vamos fazer essa oração do dia. Pai, eu entrego a Ti as dores que nasceram dentro dos relacionamentos que mais esperei amor. Cura as marcas invisíveis, as palavras que ficaram, os silêncios que machucaram. Restaura minha identidade. Me ensina a me ver como filha, não como alguém que precisa implorar amor. Me dá sabedoria para cada decisão, força para cada passo e paz para confiar no Teu cuidado. Eu escolho me valorizar, porque o Senhor me valoriza. Em nome de Jesus. Amém. O que você faz quando ninguém vê? Há um lugar onde ninguém vê, onde não existe plateia, onde não há aplausos nem reconhecimento. É nesse lugar que as atitudes revelam quem realmente somos. Jesus disse em Mateus 6, versículo 6, Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Isso significa que Deus não se move apenas pelo que é visível, mas pelo que é verdadeiro. Muitos vivem uma fé pública, mas negligenciam a vida espiritual secreta. Falam de Deus para os outros, mas raramente conversam com Ele a sós. O que você faz quando ninguém está olhando? Como você reage quando não precisa manter uma imagem? Como estão seus pensamentos, suas escolhas, suas intenções? Não é a reunião que define sua fé, é o cotidiano. Não é o que você demonstra nos encontros, nas celebrações ou até nas redes sociais, mas o que você vive de segunda a segunda. Atitudes no secreto constroem autoridade no público. Talvez hoje o Pai esteja te chamando para ajustar o que está escondido, porque Ele não trata só o exterior, Ele trata a raiz. Quando o secreto é alinhado, o visível floresce naturalmente.
Olha, avalie sua vida espiritual fora dos holofotes. O que precisa ser ajustado no secreto? Declare assim comigo nesse momento. Eu decido hoje alinhar a minha vida com Deus no secreto. Agora vamos orar juntos? Pai, visita os lugares do meu coração que ninguém vê, purifica minhas intenções e alinha minhas atitudes. Quero viver não apenas uma fé falada, mas uma fé praticada. Me ajuda, Pai, eu preciso de Ti. Em nome de Jesus, amém. Você não foi esquecida. Isaías capítulo 49, versículo 15 diz assim: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Vivemos dias em que muitas mulheres carregam sorrisos por fora e silêncios por dentro. Dias em que a sensação de ser invisível machuca mais do que qualquer palavra dita. Você faz, cuida, sustenta, permanece. Mas, às vezes, parece que ninguém percebe, ninguém pergunta, ninguém vê. E no meio dessa exaustão silenciosa, uma pergunta ecoa no coração: será que Deus ainda se lembra de mim? Isaías 49:15 não nasce de um tempo fácil. O povo estava em exílio, sentindo-se abandonado, esquecido, distante das promessas. Eles não duvidavam apenas das circunstâncias, duvidavam do cuidado de Deus. E é exatamente nesse lugar de dor que o Pai se revela com uma das declarações mais fortes da Escritura. Ele compara seu amor ao amor de uma mãe. Mas vai além, ele diz: ainda que uma mãe se esquecesse, eu não me esquecerei de você. Talvez você está se sentindo esquecida nesse dia, mas o Senhor te diz: Ele não se esqueceu de você. Deus não está dizendo que você é apenas lembrada, Ele está dizendo que você é impossível de ser esquecida. Quem sabe você esteja vivendo um tempo em que as respostas não vieram, as portas não se abriram, as pessoas se afastaram. As orações parecem não ter eco, mas o silêncio de Deus não é ausência. A demora não é esquecimento e o processo não é rejeição. Enquanto você pensa que está parada, o Pai está trabalhando em áreas que você não vê. Enquanto você sente que foi deixada de lado, Ele está te guardando. Enquanto você chora no secreto, Ele recolhe cada lágrima como algo precioso. E se eu te disser que você não foi esquecida no seu casamento, que você não foi esquecida na sua espera, que você não foi esquecida na sua dor e que você não foi esquecida na sua oração que ninguém ouviu? O Pai vê o que ninguém vê. Ele conhece o peso que você carrega sem contar para ninguém. Ele sabe das noites em que você foi forte durante o dia, mas desabou no travesseiro. Ah, que travesseiro! Ah, se Ele falasse! E hoje Ele te chama para mais perto e diz: filha, eu estou aqui, eu nunca saí de perto de você. Quem sabe o mundo tenha seguido, talvez pessoas tenham prometido e não ficaram. Talvez você tenha se sentido substituída, esquecida, deixada para depois, segundo plano. Mas o Pai não trabalha com descartes, Ele trabalha com processos. E quem está em processo não está esquecido, está sendo preparado, está sendo forjado. Há cura acontecendo enquanto você pensa que só há espera. A restauração sendo gerada enquanto você acha que tudo está parado. Há amor te envolvendo, mesmo quando você não consegue sentir. Hoje, receba essa verdade no mais profundo do seu coração. Você não foi esquecida. Você é vista, você é cuidada, você é amada.
Quando o sentimento de invisibilidade tentar te dominar, declare em alta voz: o Pai me vê, o Pai se lembra de mim, o Pai cuida de mim. Você pode repetir isso agora? O Pai me vê, o Pai se lembra de mim, o Pai cuida de mim. Olhe, não negocie sua identidade com a dor do momento. Volte sempre para a verdade da palavra. Vamos orar juntos agora? Esse é o momento da oração, de nos fortalecermos em Deus. Pai, meu Pai, hoje eu coloco diante de Ti tudo aquilo que me faz sentir esquecida, as dores que guardei, as lágrimas silenciosas, as perguntas sem resposta. Cura meu coração, Pai. Renova minha esperança e me ajuda a descansar na certeza de que o Senhor nunca se esquece de mim. Mesmo quando eu não vejo, eu escolho confiar. Mesmo quando dói, eu escolho permanecer. Eu recebo o Teu cuidado, o Teu amor e a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Antes do meu choro, antes do meu sim, antes dos meus medos, Tu já estava aqui, e formaste em silêncio, sorriso no rosto, mas por dentro quebrado. De uma coisa eu sei, não sou obra do acaso, Tua presença